pôr 20 ml de água dentro do balonete para ele ficar cheio, para poder fixar na bexiga, tá? Então a bexiga está aqui, bota o balonete, enche d'água e aí não vai sair, porque né, tem que ter uma ancoragem que a gente chama. Então a gente vai retirar a água. É o enfermeiro que fala, ó, tá saindo água aqui. Ela é bem pouco, por quê? Porque é um boneco de protótipo, tá? Ó, saiu água. Aí então, ó, eu vou poder tirar, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um balonete. Quando ele fica cheio lá na bexiga, ele fica com 20 ml, ele vai ficar bem mais do que isso aqui, deixa eu encher mais. Mais aqui. Ó, isso aqui o nome é balonete. Certo? Então, aqui é a bexiga, tá? Ele vai ficar ancorado aqui, pra cima é a bexiga, então não vai sair. Então, um cuidado que tem que ter é quando mobilizar o paciente para não tracionar isso aqui e vir rasgando pela uretra da pessoa e fazer sangramento, tá? Isso é uma das coisas que tem que cuidar. Então, essa parte aqui é conectado aqui, aonde vai escorrer a urina para o saco coletor, tá? Então, uma das coisas importantes é que o saco coletor que fica abaixo aqui da cama, né, fixado na sonda, que quando for dar banho, primeira coisa, vocês fechem, tá, o clamp, o nome disso aqui é clamp, feche o clamp e coloque aqui na parte de cima do abdômen, protejam, tá, com lençol, coisa, para poder mobilizar o paciente, tá? Então, é gotejo igual, aqui V de volume, tá? Aqui o T de tempo e o 3 é o da fórmula básica para fazer esse tipo de cálculo. Esse cálculo advém, né, da área de enfermagem, da administração de soro, administração de medicamento, tá? E se utiliza também para alimentação por soro, tá? Então, assim, ó, gotejo, então, gotejo, vou fazer uma simulada aqui. Vamos botar o quê? 300 ml? Vamos botar que seja um volume de 300 ml. Digam aí, quanto tempo vocês acham que... Digam qualquer tempo aí. Se é para 2 horas. 2 horas, pode ser. Então, o tempo é 2 horas vezes o 3 da forma, certo? Então, o gotejo igual 2 vezes 3? 6. 300. Como é que, então, divide aí 300 por 6, quanto que dá? Vamos lá? Dividam aí 300 por 6. Peguem a calculadora e dividam 300 por 6. Aquele paciente que ou ele não produz a insulina, quanto ele não produz, ou ele produz, tá? E ele tem resistência insulínica, tá? E usa a medicação. Só que o tratamento dele, a pessoa não faz o tratamento adequado e vai tendo uma resistência insulínica que chega no nível que ele tem que tomar insulina, tá? O pâncreas simplesmente não funciona mais, tá? Então, o que acontece? Além da medicação, ele tem que tomar insulina. A insulina tem 2 tipos de insulina. A insulina NPH, que é essa aqui mais leitosa, que é de longa duração, tá? Ela dura mais tempo no organismo. E a insulina regular, que é parecida com essa, ela é transparente, tá? Qual é a diferença entre uma? A regular, ela é de ação mais rápida, mas tem um tempo menor de ação, certo? Como que a gente lida? Hoje em dia tem várias formas de aplicação de insulina, tá? Mas ainda se utiliza, tá, a seringa para insulina, que é essa aqui, tá? Passem aí, olha. Não põe a mão na agulha, tá? Ainda utiliza, por quê? Porque essas que é a caneta aqui, que inclusive o governo dá, ó, aqui dá até para tu marcar quanto de força que tu vai utilizar para fazer picar, tá? Para fazer a retirada do sangue. Aqui vai uma agulha específica e se botar assim, ó, 5 unidades de insulina, tu vai ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que acontece? Muitas pessoas não gostam disso. Então, muitas pessoas optam por esse aqui. Hoje tem coisas mais modernas, tá? Que inclusive tem até por nasal, por spray, está sendo testada, certo? Mas ainda não é recomendado, tá? Então, vocês vão ter que utilizar o que tiver disponível para aquele idoso. Alguns que têm maior poder econômico vão utilizar um método mais moderno. Quem tem menos, né, vai utilizar.
O posto de saúde, ele fornece as agulhinhas, fornece carpete, tá? Tem como retirar a insulina, tá? Especificamente aqui na Borse, tem uma outra, né, plataforma. Tem vários lugares da piscina. Abrir, que alguém encerrou aqui, né, de um jeito que, tá? Ele é coladinho aqui, é que os alunos descolaram, tá? Eu vou colocar aqui, tá? E vou fazer o seguinte procedimento. Vou colocar na área do estômago e vou fazer pá! Empurrei o ar. Se tiver no estômago, vai fazer assim, ó. Se não fizer barulho, né? Dona Helena? Dona Helena? Levanta o queixo um pouquinho. Isso. Conta até 10. E vai observando a paciente. Se ela está ou não respondendo. 8, 9, 10. Não queria prática? Aqui na fossa poplítea não. Aqui ele passa aqui no meio, então nós não vamos colocar aqui, vamos colocar aqui dos lados. Aqui e no lado aqui também, tá? Aqui no glúteo, aqui tá o trocânter do fêmur, onde se insere o piriforme. Nós vamos colocar um pouquinho acima, aqui. Eu não posso colocar aqui no meio do glúteo onde ele passa, tá? Não, é mais um pouco. Acha o trocânterzinho do fêmur e põe isso e um pouquinho mais acima, tá? E daí um pouquinho mais acima, tu não corre o risco de colocar em cima do ciático. Não tirei a tua cabeça dele lá. Vamos lá. Então tá, então nós vamos colocar ela em posição de segurança, ela convulsionou, certo? Para ela poder se restabelecer. Primeira coisa que eu pego, então eu pego a mãozinha dela aqui e vou colocar no rosto dela aqui, certo? Vou pegar esse braço e vou botar num ângulo de 90 graus, certo? Vou pegar essa perna dela aqui e vou pedir para ela flexionar o joelho. Vou pegar, não, fica aqui. Vou pegar ela bem aqui no trocânter, aqui no ombro e vou tracionar ela para frente, certo? E vou deixar ela assim. Essa é a posição de segurança. Fica para o lado esquerdo por quê? Principalmente pela a formatação do estômago e a posição que ele está. Se eu botar para o lado direito, ela pode fazer refluxo e pode aspirar. Então, como o estômago está voltado para cá, tem menos chance de fazer refluxo, certo? E aí eu vou conversando com ela, tá? Vou monitorando e depois, então, eu vou escolher qual a posição que eu vou colocar ela para levantar ela, certo? Se ela é uma idosa magrinha, o que eu vou fazer? Eu vou retornar ela para a posição, olha, nós vamos levantar agora aqui, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para ela me ajudar, certo? Bota o bracinho aqui e eu vou, 1, 2, 3, tu vai levantar. Eu vou levantar, não vou levantar de todo, vou levantar ela aqui, certo? Próxima coisa, eu vou entrar por trás dela, vou levantar, vou botar a cadeira próxima e vou pedir para ela me auxiliar. Bota a mãozinha aqui, tá? Flexiona o joelho, flexiona o joelhinho, tá? E aí, opa! Tá duro, milho! Tá duro, milho! E aí, se ela não conseguir, se ela não tiver força, eu vou ter que fazer ela de gatinho, então. Que é aquela que ela dobra o joelho, flexiona de frente, daí ela fica de gato, de 4, aí a gente dá uma cadeira, ela segura e a gente auxilia ela a sentar. Ok? Certo? A mão é o pulso, Tá. um dos fechados e a outra por cima. Não, isso, é um fechado e um aberto. Pra fazer a... Bota uma perna no meio da outra dela.
Aí, E a gente tava no show. pra cima. Isso. Vamos lá. Deu, gurias? Aí foi? Foi. Foi? Então tá.